Vamos à casa de Deus para buscar o Senhor. Não vá à casa de Deus para buscar um pedaço de pano, não. Nem um saco de feijão e nem de arroz. Nem um saco de farinha de trigo, nem um pouco de sal grosso ou sal fino. Vá à casa de Deus para buscar o Espírito Santo. Vá à casa de Deus. Olá, meus amigos. Mais uma vez eu venho aqui anunciar a todos vocês a poderosíssima palavra de Deus. Continuamos hoje o estudo do segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Se prepare, porque Deus tem bênçãos para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu comentário, o seu joinha, ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que você estará ajudando a pregar a palavra de Deus. E vamos hoje, meus amigos, continuar o nosso estudo do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Estamos aprendendo um pouquinho sobre o rei Josafá, as adversidades, os problemas que ele enfrentou e como ele venceu a situação adversa que tomou conta do seu reino. Uma situação muito grave, mas com o poder da oração, o poder de Deus, ele venceu. Vamos ao relato da Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então preste atenção a uma coisa aqui muito interessante. O versículo 1 ele fala que houve ali um conluio, um grupo de nações em que decidiram invadir Judá, tomar posse daquela terra, destruir aquela terra. A nação de Judá era um povo. Então vieram os moabitas, os filhos de Moabe, os amonitas, outros povos, e eles vieram com qual objetivo? Destruir. Mas por que eles não foram sozinhos, só os amonitas, ou só os moabitas, ou os outros povos? Por que eles não vieram sozinhos? Eles tiveram que se juntar. O inimigo, ele é covarde. Satanás, ele trabalha com a mentira. Satanás, ele trabalha com o engano. E as trevas, quando decidem destruir alguém, os demônios se unem. Os demônios somam forças para destruir uma vida. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis, mais habilidosos na sua geração do que os filhos da luz. Olha só o que esse povo fez. Vamos ler de novo o versículo 1 para você entender. Se você não pegou ainda, eu quero que você entenda isso aqui. Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Povos se uniram para destruir o povo de Deus. Vamos ver do outro lado, meus amigos. Como é que está o povo de Deus hoje? O povo de Deus é unido para vencer as forças do mal? Eu vejo uma coisa muito, assim, triste no meio do povo de Deus. É que parece que cada congregação, cada igreja, cada grupo religioso acha que o céu é só deles. A pessoa da religião A diz que Deus só está ali. E o da religião B diz que Deus está ali. E o da C diz que está ali. O pregador da igreja A diz que a boa mesmo é a dele. E que a igreja B não é boa. E o povo de Deus, o povo crente, perde tempo com disputas religiosas para saber quem ora mais, quem ora menos, onde acontece mais milagres, aonde tem mais gente, aonde que tem mais recursos materiais, porque isso é importante que aquilo. E o povo de Deus, eles perdem tempo, meus amigos, em disputas do próprio reino de Deus, um grupo contra o outro grupo. Estão perdendo tempo, em vez de o povo de Deus se unir para vencer o mal, para vencer as trevas, se unir em oração,
se unir em jejum, se unir, se consagrar a Deus, em clamar a Deus. Não, o povo de Deus fica com disputas bobas. Na minha igreja é fantástica. A minha igreja é a melhor. O meu pastor, a minha congregação, meu isso, meu aquilo. E as pessoas vivem num mundinho tão isolado da realidade, vivem num mundo tão distante daquilo que é real e não entenderam. Os moabitas, os amonitas, outros povos se juntaram para destruir o povo de Deus. E o povo de Deus, nos dias de hoje, eles têm se unido para vencer o inimigo, para vencer as trevas, para vencer a apostasia que está entrando dentro da igreja e ninguém está percebendo, a frieza espiritual, o afastamento espiritual. As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, elas estão adormecidas. Aqui diz o versículo 2, meus amigos, assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem uma multidão contra ti. Além do mar, da Síria, estão em Zazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou. Para quê, meus amigos? Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Aqui que começa a grande bênção na vida do povo de Judá. Aqui que começa a razão porque este povo iria vencer a luta que estava se levantando contra eles. Aqui começa no versículo de número 3 e 4 a grande razão, porque aquele povo se tornou um povo vitorioso e venceu o grande inimigo que havia se levantado contra eles. Diz que eles foram orar, jejuar e buscar o Senhor. Josafá marcou o culto da oração, convocou o povo para orar. Meus amigos, nos dias de hoje, eu não sei nos outros lugares, nos outros países, mas o país em que nós vivemos é um país um tanto quanto místico, que acredita mais nas coisas do que em Deus. Eu me lembro uma vez, numa determinada igreja em que eu estava pastoreando, que eu consagrei o sal. Eu comprei ali mais ou menos uns 200 quilos de sal. E eu consagrei aquele sal diante do altar da igreja e na hora dos cultos. E eu pedi para a igreja: estenda as mãos, vamos orar, vamos abençoar, vamos pedir uma bênção a Deus sobre este sal. E durante mais ou menos um mês eu consagrei este sal. E eu marquei um culto especial na igreja, era numa quinta-feira. E quinta-feira, nessa igreja na qual eu pastoreava, não tinha culto. Os cultos eram em outros dias, era na segunda, na quarta, na sexta e no domingo. E eu marquei um culto especial dia 31 ou 30, eu lembro que era no final do mês, e eu disse: vou entregar o sal. Consagramos o sal, eu entreguei às pessoas o envelope de oferta, pedi às pessoas levarem uma oferta para ajudar a casa de Deus, iria também entregar o sal, era gratuito. Mas o que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que foram na igreja naquela noite, era uma noite de quinta-feira. Se não me engano, era uma época de frio, era um inverno. E, normalmente, durante a semana na igreja, na quarta-feira, na sexta, iam pouquíssimas pessoas. Não o número de pessoas que foi. Nós tivemos naquela reunião quase 200 pessoas. Quase 200 pessoas naquele culto, numa quinta-feira, 7h30 da noite. E eu, quando vi aquela quantidade de gente, eu fiquei por dentro, fiquei triste. Eu fiquei feliz pela quantidade de pessoas que estavam na igreja. Eu fiquei feliz pela oferta que naquele dia eu consegui ali levantar para ajudar nos compromissos da igreja, no aluguel, na luz, na água, nas despesas da igreja. Entrou uma boa oferta, com os envelopes, com a oferta que eu arrecadei ali naquele dia. Mas eu olhei e eu fiquei reparando uma coisa e eu fiquei triste com aquilo. A quantidade de pessoas que foram à igreja, não para orar,
não para ler a Bíblia, mas elas foram para buscar um pacote de sal de 1 quilo, sal grosso. Eu me senti mal com aquilo, porque eu vi que as pessoas, elas foram levadas a ir à igreja para buscar um pacote de sal. Isso é triste. Eu fiquei triste por dentro em saber que a igreja a qual eu era pastor ainda buscava coisas e não a Deus. Eu marquei o culto. Vamos ter a reunião. Estarei entregando sal. Naquele culto foi pregada a palavra. Mas eu via no olhar das pessoas que a motivação que eles estavam ali não era para orar. Eu percebi no semblante das pessoas que a motivação deles não era ler a Bíblia, não era falar com Deus, mas era buscar um pacote de sal que iria resolver o problema de todos eles, porque foi um sal que foi consagrado com muitas orações. Aquilo me trouxe uma tristeza muito grande. Para a igreja trouxe um resultado, porque nós fizemos uma campanha, foi plantado ali um envelope de oferta, a doação entrou, os recursos entraram, o culto foi feito, foi muito bonita a reunião, tiramos muitas fotografias, é bonito você ver a igreja cheia. Mas eu não teria 200 pessoas numa quinta-feira, nem culto tinha. E eu fiquei olhando para aquilo e eu pensei, as pessoas vieram para buscar um pacote de sal. Às vezes as pessoas vão à igreja com uma motivação, mas errada. Não que seja errado você entregar um sal, um açúcar ou uma rosa, não estou dizendo isso. Mas é a motivação, o que nos leva a ir à casa de Deus. Josafá, quando convocou o povo, ele disse, nós vamos orar, vamos apregoar um jejum, vamos buscar Deus, porque o nosso Deus dará a nós a vitória. Se você quiser uma igreja vazia nos dias de hoje, anuncie uma reunião de oração. Irmãos, vamos passar aqui 1 hora orando, 40 minutos orando. Você não vai ter uma quantidade de gente muito grande na igreja disposta a passar 1 hora orando. Mas se você anunciar que estará presente um cantor famoso, se você anunciar que vai estar presente um pregador famoso, se você anunciar que vai estar ali entregando algum objeto, um sal, uma rosa, alguma coisa, uma água que foi consagrada, as pessoas virão. Mas elas não virão para buscar a Deus, elas virão para buscar aquele objeto. E o dia que aparecer alguém que entrega um objeto mais chamativo que o da sua igreja, elas mudarão de igreja com muita facilidade. Irão para outra igreja buscar outros objetos. Porque elas ainda não conhecem o Deus da Bíblia. Elas ainda não conhecem o Deus da oração. Você lê a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 3, diz o seguinte: Pedro e João iam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E todos os dias colocava ali um paralítico que ia pedir esmola na porta do templo. Pedro e João olhou para eles e o Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Estendeu a mão e disse, em nome de Jesus, levanta e anda, e levantou aquele paralítico. E aquele homem entrou no templo, louvando a Deus. O paralítico ia para o templo, para a porta, aliás, do templo, para pedir esmola. E Pedro e João iam para a igreja para orar, para buscar Deus. A vida do paralítico sempre era a mesma, pedir esmolas na porta do templo. A vida de Pedro e João era se encher de Deus, se encher da presença de Deus. Até que um dia eles estavam ali tão cheios da presença de Deus que o Pedro sentiu uma inspiração e disse, levanta em nome de Jesus. E aquele homem levantou. O poder de Deus que estava na vida de Pedro levantou a vida daquele homem paralítico. A Bíblia não fala se o nome dele era João, Antônio, Benedito. A Bíblia não dá um nome, apenas diz que era um paralítico que ficava à porta do templo chamado da Formosa. O texto não nos dá o nome do paralítico, mas mostra a vida dele. A vida de um homem que vivia à porta do templo, esperando migalhas. E mostra também no mesmo texto, no capítulo 3 de Atos, a vida de homens que iam para a igreja orar e buscar a Deus. E eles tinham poder de levantar os caídos. Meus amigos, nós devemos deixar de ser religiosos, de ir à casa de Deus para buscar coisas, de ir à casa de Deus para ouvir o pregador famoso, buscar um pedaço de pano, buscar uma lata de óleo, um saco de arroz, um saco de farinha, um saco de sal, de açúcar, seja do que for. Nós devemos deixar de ir à casa de Deus para buscar coisas e ir para buscar Deus.
e com uma expectativa de nos enchermos da presença de Deus, de nos enchermos com o Espírito Santo, de nos enchermos com a palavra de Deus. O texto diz no versículo 4, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Eles não foram ali para buscar o socorro. Eles não foram ali para buscar a solução do problema. Eles não foram ali para buscar vitória sobre o inimigo. Não. O texto é bem claro, o versículo 4 diz, na última frase, que todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Aqui começou o grande diferencial na vida daquele povo, buscar ao Senhor. Quando nós buscamos a Deus em oração, na palavra, na consagração, buscamos uma comunhão maior com Deus, nós estamos nos conectando ao mundo de Deus, às coisas espirituais, e pode ter certeza que as nossas bênçãos, elas chegarão. O Evangelho de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, ele nos diz que nós não devemos andar ansiosos ou inquietos com coisa alguma, mas antes, as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo. As aves não semeiam, mas elas têm alimento, o Pai Celestial as sustenta. Olhe para os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindo quanto os lírios do campo. E ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas, lá no versículo de 32 em diante, diz, mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus amigos, é momento de nós mudarmos a nossa mentalidade. Eu vou à igreja para buscar uma coisa, eu vou à igreja porque um pregador famoso, não, eu vou à casa de Deus para buscar Deus. Eu vou à igreja para orar, para ouvir a palavra de Deus, para me consagrar, para me encher do Espírito Santo. E eu sairei cheio com essa bênção. E tudo ao meu redor vai florir. Tudo ao meu redor vai ser transformado, porque a presença de Deus está na minha vida. Último versículo aqui, meus amigos, para nós encerrarmos por hoje a nossa meditação, é também de todas as cidades de Judá, que é o versículo, deixa eu pegar aqui a nossa tela que fechou. Versículo de número 4, segundo Crônicas 20, verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram, para que, meus amigos, buscarem ao Senhor. Vamos à casa de Deus para buscar o Senhor. Não vá à casa de Deus para buscar um pedaço de pano, não. Nem um saco de feijão e nem de arroz. Nem um saco de farinha de trigo, nem um pouco de sal grosso ou sal fino. Vá à casa de Deus para buscar o Espírito Santo. Vá à casa de Deus para orar. Se converta. Deixe a religiosidade de lado. Se converta ao Senhor. Busque ao Senhor. Vá à casa de Deus buscar ao Senhor. E os que buscam o Senhor, diz a palavra, bem nenhum lhes faltará. Guarde essa mensagem. Nós continuaremos no nosso próximo vídeo com mais uma mensagem desta série sobre a vida do rei Josafá. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.